Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, como filhos Teu, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Nos conduz à vida eterna. Nos dê entendimento e o Espírito Santo para que possamos entender tudo o que for lido nesse momento. Nós te agradecemos pelos méritos do Teu Filho, o Cordeiro, a rocha, a porta estreita, Ele que se encontra do Teu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo, e Yahushua é o nome dele, em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Hoje nós vamos estudar sobre achegue-se ao Eterno em oração. Por que devemos orar ao Eterno, ao Pai Celestial? O que é preciso fazer para ser ouvido pelo Eterno? Como o Eterno atende às nossas orações? Por que devemos encarar a oração como grande privilégio? E por que precisamos saber o que as Escrituras Sagradas ensinam sobre ela? Nós veremos nesse estudo. No entanto, as Sagradas Escrituras diz: Yahweh, que é o Pai Celestial, o Criador, está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Assim, ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam, ouve-os clamar por socorro e os salva. Salmos 145, 18 e 19. Pense no que isso significa. O Criador Todo-Poderoso está perto de nós e nos ouvirá se o invocarmos em verdade. Que privilégio é nos dirigir ao Eterno em oração. Se queremos que Yahweh, o Pai Celestial, este é o nome dele, ouça as nossas orações, porém, temos de orar a Ele de modo que Ele aprova. Como podemos fazer isso, a menos que entendamos o que as Escrituras Sagradas ensinam sobre a oração? É vital sabermos o que as Escrituras Sagradas dizem sobre esse assunto, pois a oração ajuda a chegar-nos ao Eterno. Por que orar ao Pai Celestial? Qual é um dos motivos importantes para orar ao Eterno? O motivo importante para orar ao Eterno é que Ele nos convida a fazer isso. A sua palavra nos incentiva. Pegue as suas Sagradas Escrituras e vamos ouvir a voz do Pai Celestial. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, façam com que os seus pedidos se tornem conhecidos diante do Eterno, pela oração e súplica, em agradecimentos. E a paz do Eterno, que está acima de todo entendimento, guardará os seus corações e os seus pensamentos, pois vocês estão unidos em Yahushua, o Filho do Eterno, o Messias. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Certamente não desejamos desprezar essa provisão bondosa do governante supremo do universo. Como a oração regular do Eterno fortalece nossa relação com Ele? Outro motivo para orar é que as orações regulares ao Eterno são um meio de fortalecer nossa relação com Ele. Amigos verdadeiros não se comunicam apenas quando precisam de alguma coisa. Em vez disso, bons amigos se interessam um pelo outro e sua amizade se fortalece à medida que expressam seus pensamentos, preocupações e sentimentos. Em certos sentidos, a situação é parecida quando se trata da nossa relação com o Eterno. Está escrito em Tiago 4:8. Aproximem-se do Criador, e Ele se aproximará de vocês.
Limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente vacilante. Que requisitos precisamos cumprir? O que mostra que o Eterno não atende a todas as orações? Será que o Eterno atende a todas as orações? Veja o que ele disse aos israelitas rebeldes nos dias do profeta Isaías. Está escrito, Isaías capítulo 1, verso 15. Quando estenderes as suas mãos, ocultarei de vocês o meu olhar. E ainda que multipliquem as suas orações, não as ouvirei, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Em outra passagem, Provérbios 28, verso 9, diz assim, está escrito, quem desvia seus ouvidos do ensino da Torá, até mesmo a sua oração é abominável. Aí diz também, está escrito em 2 Crônicas 7,14, e então, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se retornar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De modo que certas ações de nossa parte podem fazer com que o Eterno não atenda às nossas orações. Portanto, para que Ele as atenda, temos de cumprir certos requisitos básicos. Qual é um dos requisitos principais para que o Eterno atenda às nossas orações? E como podemos cumpri-lo? Um dos requisitos principais é ter fé. Está escrito em Marcos 11, 24. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, confiem que vocês receberão, e assim tudo lhes será dado. Está escrito também em Hebreus 11, 6. E sem fé é impossível agradar o Altíssimo, pois quem deseja se aproximar do Altíssimo é necessário que tenha confiança que Ele exista. E para todos os que o buscam, Ele é a recompensa. A fé verdadeira envolve mais do que saber que o Eterno existe e que Ele ouve e atende às orações. Nossas ações revelam se temos fé ou não. O nosso modo de viver deve deixar claro que temos fé. Está escrito em Tiago 2, 26. Portanto, assim como o corpo sem o fôlego de vida está morto, assim também a fé sem obras está morta. Por que devemos ser respeitosos ao falar com o Eterno em oração? Ao orarmos ao Eterno, como podemos mostrar humildade e sinceridade? O Eterno exige também que aqueles que se aproximam dele em oração façam isso com humildade e sinceridade. Será que não temos motivos para ser humildes ao falar com o Eterno? A pessoa que tem a oportunidade de falar com um rei ou com um presidente em geral faz isso respeitosamente, reconhecendo a elevada posição do governante. Quanto mais respeitosos devemos ser ao nos dirigir ao Eterno. Está escrito em Salmos 138, verso 6. Ainda que Yahweh, o nosso Pai Celestial, esteja nas alturas, contudo, Ele cuida do humilde e adverte o soberbo. Ainda também está escrito em Gênesis 17, verso 1. Afinal, Ele é o Eterno, Todo-Poderoso. Ao orarmos ao Eterno, o modo de nos dirigir a Ele deve indicar que reconhecemos humildemente a nossa posição perante Ele. Essa humildade também nos moverá a orar de coração, evitando orações rotineiras ou repetitivas. Está escrito, Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8.
E ao orar, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Porque ele pensa que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, pois o Pai sabe do que vocês necessitam antes mesmo do que vocês lhe pedirem. Como podemos agir em harmonia com o que pedimos em oração? Outro requisito para sermos ouvidos pelo Eterno é que as nossas ações devem se harmonizar com as nossas orações. O Eterno espera que façamos tudo ao nosso alcance para agirmos de acordo com o que oramos. Por exemplo, se pedimos dai-nos hoje o nosso pão para esse dia, temos de trabalhar arduamente em qualquer serviço que possamos realizar. Está escrito em Mateus capítulo 6, verso 11: dê-nos o alimento necessário para cada dia. Está escrito também em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10: porque quando ainda estávamos com vocês, lhe demos a seguinte ordem: se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Se orarmos pedindo ajuda para vencer certa fraqueza carnal, temos de evitar circunstâncias e situações que poderiam nos levar à tentação. Está escrito em Colossenses, capítulo 3, verso 5: por isso, mortifiquem as suas inclinações carnais, isto é, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os desejos maus e a avareza, que é o tipo de idolatria. Além desse requisito básico, há certas perguntas sobre a oração que precisam ser respondidas. Respostas de algumas perguntas sobre a oração. A quem devemos orar e por meio de quem? O nosso Salvador, Yahushua, o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a verdadeira estrela do amanhã, a rocha, a porta estreita, ensinou seus seguidores a orar ao Pai, que está nos céus. Está escrito em Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, exaltado seja seu nome. Nome esse que muitas pessoas desconhecem, que é Yahweh. O Messias foi enviado à Terra para servir de resgate com o fim de nos redimir do pecado e da morte. Está escrito em João 3,16: porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Está escrito também em Romanos 5,12: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte, assim também a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Ele é o designado sumo sacerdote e juiz. Está escrito, João 5,22, porque o Pai não julga ninguém, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Está também escrito em Hebreus capítulo 6, verso 20, onde, tendo entrado por nós previamente Yahushua, o Filho do Eterno, se tornou um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. É isso que ele faz hoje no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós, como sumo sacerdote, junto ao Pai. Assim, as Escrituras Sagradas nos instruem a fazer orações por meio de Yahushua. Ele mesmo disse, está escrito em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para que as orações sejam atendidas, temos de orar apenas ao Eterno, somente ao Pai Celestial, Yahweh, por meio de seu Filho, Yahushua, nosso Salvador. Amém.
Por que não se exige nenhuma postura específica ao orarmos? Existe alguma coisa, alguma posição? É preciso colocar-se numa posição especial ao orar? O Eterno não exige nenhuma postura específica das mãos ou do corpo. As Sagradas Escrituras ensinam que é aceitável orar numa variedade de posições. Pode ser sentado, curvado, ajoelhado ou em pé. Depois vou fazer uma observação nesse em pé. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16. Então o rei Davi entrou, sentou-se diante de Iarro e disse: Quem sou eu, ó eterno Iarro? E o que é a minha casa para que me tenha trazido de tão longe? Aí está escrito também em Neemias, capítulo 8, verso 6. Então Esdras bendisse a Iarro, o grande Criador, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. E ajoelhando-se, adoraram a Iarro, com os rostos encostados na terra. Está escrito em Daniel, capítulo 6, versículo 11. Embora Daniel, mesmo sabendo que o decreto estava assinado, continuou em sua casa, no seu quarto, em cima, cujas janelas estavam abertas na direção de Jerusalém. Ali ele se ajoelhava e orava ao seu Altíssimo 3 vezes ao dia, como já antes costumava fazer. Está escrito também em Marcos 11, 25. E quando vocês estiverem orando, perdoem aos que lhe ofenderam, para que também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoem as ofensas de vocês. Queria fazer só uma observação nessa parte do perdão. Meu irmão e minha irmã, não esperem para receber o perdão. Nós temos que dar perdão. Nós temos que pedir perdão e perdoar as pessoas. Não esperamos que a pessoa venha pedir perdão. Temos que perdoar. Temos que perdoar constantemente para que possamos ser perdoados. Não esqueçam disso. O que realmente importa não é uma postura especial que possa ser vista por outros, mas a atitude correta de coração. De fato, durante as nossas atividades diárias ou diante de uma emergência, podemos fazer uma oração silenciosa ao Eterno, onde quer que estejamos. Ele ouve essas orações, embora talvez passem totalmente despercebidas pelas pessoas à nossa volta. Está escrito em Neemias, capítulo 2, versículo de 1 a 6. O que vou contar aconteceu no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. Antes disso, eu nunca havia me mostrado triste. Por isso, o rei me perguntou: por que você está tão triste, visto que não está doente? Certamente você deve estar se sentindo infeliz. Nesse momento, eu fiquei com medo. E disse ao rei que o rei viva para sempre, como não haveria de se entristecer. O meu semblante, quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Então o rei perguntou: o que você deseja? Então eu orei em espírito ao Criador dos céus. Imediatamente, quando o rei perguntou dele, o que você deseja, imediatamente ele orou em pensamento. Foi rápida a oração dele. E disse ao rei: se for de seu agrado, ó rei, e se seu servo contar com a tua bondade, peço que me envie à terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a sua viagem?
E quando é que você voltará? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Olha só o poder da oração. Só existe uma posição de oração que o Eterno não aceita as nossas orações. É dentro da sua casa, da igreja que congregamos. E é em pé. Ele não aceita a oração em pé. Está escrito em Mateus capítulo 6, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, com o propósito de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. A palavra de Deus ela é eterna. Ela é eterna. Se aqui está dizendo, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, meu irmão, minha irmã, quando for orar, se ajoelhe ou fique sentado, mas não fique em pé, porque aqui ele está condenando. Quais são alguns dos interesses pessoais pelos quais é apropriado orar? Pelo que podemos orar? As Sagradas Escrituras explicam, não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, o Eterno nos ouve. Está escrito em 1 João capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Portanto, podemos orar por qualquer coisa que se harmonize com a vontade do Eterno. Será que isso inclui orar a respeito de interesses pessoais? Certamente que sim. De certo modo, orar ao Eterno é como falar com um amigo bem achegado. Podemos falar com franqueza, derramando nosso coração perante o Eterno. Está escrito em Salmos, capítulo 62, versículo 8. No Altíssimo está a minha salvação e a minha honra. O Altíssimo é o meu forte rochedo, é o meu refúgio. É correto pedir ao Espírito Santo que nos ajudará a fazer o que é certo? Está escrito em Lucas 11, 13. Portanto, se vocês, apesar de serem seres maus, nós somos maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Então, o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, nós temos que pedir todos os dias, senão ele não habita no templo, que é o meu corpo e o seu corpo. Já o espírito imundo, que ficam ocupando os templos e nós nem percebemos, eles que mudam as personalidades das pessoas, eles que fazem as pessoas entrar em depressão, são eles. Podemos também pedir orientação para tomar decisões sábias e força para lidar com as dificuldades. Está escrito em Tiago 1,5. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça ao Eterno, a Ele a dará, sem censura, porque Ele é generoso e bondoso para com todos. Receberemos sabedoria, não como de Salomão. Ninguém jamais terá a sabedoria de Salomão, mas Ele nos dará sabedoria. Quando pecarmos, devemos pedir perdão à base do sacrifício do nosso Salvador, o Filho do Eterno. Está escrito, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 7. Bendito seja o Eterno, o Pai, por meio do nosso Salvador, Yahushua, o Messias, o qual nos abençoou por intermédio do ungido, dando-nos todos os dons espirituais vindo dos céus, em quem temos a redenção através do seu sangue, isto é, os nossos pecados são perdoados segundo as riquezas da sua graça. Amém. Naturalmente, coisas pessoais não devem ser os únicos assuntos de oração. Devemos tornar nossas orações mais abrangentes, incluindo outras pessoas.
como membros da família ou irmãos na fé. Está escrito em Atos capítulo 12, verso 5. E assim Pedro foi mantido sob guarda na prisão, mas a igreja orava fervorosamente ao Eterno a favor dele. Temos que orar pelas pessoas. Também está escrito em Colossenses capítulo 4, verso 12. Epáfras, que também é um de vocês e servo de Yahushua, o Messias, também envia saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês, para que vocês permaneçam sempre firmes espiritualmente, maduros e plenamente confiantes, cumprindo toda a vontade do Eterno. Como podemos, nas orações, dar prioridade aos assuntos relacionados com nosso Pai Celestial? Assuntos relacionados com o Eterno devem ter prioridade nas nossas orações. Certamente temos motivos para expressar-lhe louvor e agradecimento de coração por toda a sua bondade. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, de 10 a 13. Então Davi bendisse a Yahweh na presença de toda a congregação, dizendo: Bendito seja você, ó Yahweh, o Altíssimo de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Seus são, ó Yahweh, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a eternidade, porque tudo quanto há nos céus e na terra é seu. Seu é, ó Yahweh, o reino, e você é o soberano sobre tudo. Tanto as riquezas como honra vêm de você, e você domina sobre tudo, e na sua mão a força e o poder. Na sua mão estão o engrandecer e o dar força a tudo. Por isso agora, ó nosso Criador, o agradecemos e louvamos o seu grandioso nome, Yahweh. O Filho do Eterno, o nosso Salvador, Yahushua, o Messias, forneceu a oração modelo, registrado em Mateus capítulo 6, de 9 a 13, e por meio dela nos ensinou a orar para que o nome do Eterno fosse exaltado e santificado. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, que venha o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Dê-nos o alimento necessário para cada dia. Perdoe os nossos pecados, assim como nós também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do maligno, porque seu é o reino e o poder e a majestade para todo sempre. Amém. O que as Escrituras indicam quanto ao tempo que devem durar as orações aceitáveis? Existe um tempo? Quanto tempo devem durar as orações? As Sagradas Escrituras não especifica o tempo que devem durar as orações pessoais ou públicas. Elas podem variar desde uma breve oração antes de uma refeição a uma longa oração pessoal em que abrimos nosso coração ao Eterno. Está escrito em 1 Samuel capítulo 1, versículos 12 e 15. Continuando ela a orar perante Yahweh, ali observava o movimento da sua boca. Mas Ana respondeu: Não é assim, meu amo. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não vinho nem bebida forte, e sim derramando o meu íntimo perante Yahweh. No entanto, Yahushua, o Messias, condenou os hipócritas que faziam orações longas e ostensivas na frente de outros. Está escrito: Cuidado com os mestres da Torá, que é a lei, né? Eles gostam de andar com vestes compridas e sentem prazer em receber cumprimentos especiais nas praças e gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes e expoliam os bens das viúvas. Por pretexto, fazem prolongadas orações.
por isso a punição deles será mais severa. Lucas, capítulo 20, versículo 46 e 47. Tais orações não impressionam o Eterno. O importante é orar de coração. Assim, a duração de orações aceitáveis pode variar segundo as necessidades e as circunstâncias. O que as Sagradas Escrituras quer dizer quando nos incentiva a orar continuamente e o que é consolador nesse respeito? Com quanta frequência devemos orar? As Sagradas Escrituras nos incentivam a orar continuamente, a perseverar em oração e a orar constantemente. Está escrito, Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. O espírito, na verdade, está preparado, mas a natureza humana é fraca. Está escrito em Romanos 12, 12. Alegrem-se em sua esperança. Sejam pacientes ao passar por dificuldades, perseverando sempre em oração. Está escrito, 1 Tessalonicenses 5,17, orem com regularidade. É claro que isso não significa que temos de orar ao Eterno a cada instante do dia. Em vez disso, as Sagradas Escrituras nos exortam a orar com regularidade, agradecendo continuamente ao Eterno por sua bondade para conosco e buscando sua orientação, consolo e força. Não é consolador saber que o Eterno não limita a duração nem a frequência com que podemos falar com Ele em oração? Se realmente apreciarmos o privilégio da oração, encontraremos muitas oportunidades para orar ao nosso Pai Celestial. Por que devemos dizer amém no fim de orações pessoais e públicas? Por quê? Por que devemos dizer amém no fim de uma oração? A palavra amém significa certamente ou assim seja. Exemplos das Sagradas Escrituras mostram que é apropriado dizer amém no fim de orações pessoais e públicas. Está escrito, 1 Crônicas, capítulo 16, verso 36. Bendito seja Yahweh, o Altíssimo de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse, amém, e o louvor a Yahweh. Está escrito em Salmos 41, 13. Bendito seja Yahweh, o Altíssimo de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, amém. Por dizer amém no final dessas próprias orações, nós confirmamos que as expressões foram feitas com sinceridade. Quando dizemos amém em silêncio ou em voz alta, no fim de uma oração feita por outra pessoa, indicamos que estamos de acordo com as ideias expressas. Está escrito. De outro modo, se vocês agradecerem ao Eterno em línguas estranhas, como que uma pessoa simples que estiver em reunião poderá dizer amém sobre o seu agradecimento, visto que ela não sabe o que está dizendo. Então, meu irmão, minha irmã, é perigoso uma pessoa orar em línguas estranhas e você dizer amém. Você não está sabendo, você não entende o que ela está dizendo. Tenha cuidado. Como o Eterno atende às orações? Que confiança podemos ter com respeito à oração? Será que o Eterno atende mesmo às orações? Certamente que sim. Temos base firme para confiar que o ouvinte de oração atende a orações sinceras feitas por milhões de seres humanos. Está escrito, Salmos 65, versículo 2. Ó, você que acolhe a oração, a você virão todos os homens. A resposta do Eterno às orações pode vir de diversas maneiras. Por que se pode dizer que o Eterno usa anjos e servos terrestres para atender às orações? O Eterno usa seus anjos e seus servos terrestres para atender às orações. Está escrito, Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. Além disso, a qual dos anjos ele disse, ao menos uma vez, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos
como estrado debaixo dos meus pés. Todos eles são espíritos a serviço, dos quais são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A mim e você. Amém. Há muitos casos de pessoas que oravam ao Eterno por ajuda para entender as Escrituras Sagradas e que logo depois foram contatadas por um servo do Eterno. Casos assim são evidência de que os anjos dirigem a obra de pregação do reino. Está escrito, Apocalipse capítulo 14, verso 6. E vi outro anjo voando pelo meio dos céus, com a mensagem a respeito das boas novas eternas para serem anunciadas aos que habitam sobre a terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Em resposta às orações feitas numa ocasião de real necessidade, o Eterno pode motivar um cristão a nos ajudar. Está escrito, Provérbios capítulo 12, verso 25. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do ímpio são falsos. Está escrito, Tiago, capítulo 2, verso 16. E algum de vocês lhe disser, vá em vão, vista agasalhos e se alimentem bem, e não lhes derem as coisas necessárias para o corpo, que bem há nisso? Como o Eterno usa seu Espírito Santo e sua palavra para atender às orações de seus servos, o Eterno usa também seu Espírito Santo e sua palavra. As Escrituras Sagradas para atender às orações de seus servos, se orarmos pedindo ajuda para lidar com provações, ele talvez responda dando orientações e força por meio de seu Espírito Santo. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Porém, nós que possuímos esses tesouros somos vasos de barro, para que fique claro que a excelência do poder pertence ao Eterno e não procede de nós mesmos. De que temos de nos lembrar, se às vezes parece que as nossas orações não são atendidas? Qualquer aparente demora do Eterno em atender as orações jamais seria por ele ser incapaz de atendê-las. É preciso lembrar que o Eterno atende as orações segundo a sua vontade e no seu devido tempo. Melhor do que nós mesmos, ele sabe do que precisamos e como cuidar disso. Muitas vezes ele deixa que persistamos em pedir, em buscar e em bater. Está escrito em Lucas, capítulo 11, versículo de 5 a 10. Diz assim, e acrescentou-lhe o cordeiro, suponham que um de vocês tenha um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, me empresta 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem em minha casa, e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine que o amigo responda lá de dentro, não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu lhes digo, ainda que ele não se levante só por ser seu amigo, mas por causa de sua importunação, certamente ele se levantará e lhe dará tudo o que ele precisa. Por isso, eu lhes digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Amém por isso. Por meio dessa perseverança, o Eterno vê que nosso desejo é intenso e que nossa fé é genuína. Além disso, o Eterno talvez atenda as orações de um modo que não percebamos claramente. Por exemplo, Ele pode atender as nossas orações a respeito de uma aprovação específica, não por remover a dificuldade, mas por nos dar força para suportá-la. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso enfrentar todas as situações, firmado naquele que me fortalece. Amém. Por que não devemos aproveitar ao máximo o precioso privilégio da oração?
Quanta gratidão podemos sentir por saber que o Criador deste vasto universo está perto de todos os que o invocam corretamente em oração. Está escrito em Salmos 145, 18. Yahweh, que é o nosso Pai Celestial, está perto de todos os que invocam, que exclamam por sua presença com sinceridade. Aproveitemos ao máximo o privilégio precioso da oração. Se fizermos isso, teremos a perspectiva feliz de nos achegar ainda mais ao Eterno, o ouvinte de orações. O que as Escrituras Sagradas ensinam? Orar regularmente ao Eterno ajuda a chegar-nos a Ele. Está escrito em Tiago 4,8: aproxime-se do Criador, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente vacilante. Para que as nossas orações sejam atendidas pelo Eterno, temos que orar com fé, humildade e sinceridade. Está escrito, Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, confiem que vocês receberão e assim tudo lhes será dado. As orações devem ser dirigidas somente ao Eterno por meio do seu Filho, Yahushua, o nosso Salvador. Está escrito, Mateus 6,9, portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, exaltado seja o seu nome. Está escrito em João 14,6, Yahushua respondeu-lhes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Eterno, o ouvinte de oração, usa seus anjos, seus servos terrestres, seu Espírito Santo e sua palavra para atender essas orações. Está escrito em Salmo 65,2, a você, ó Eterno, é dedicado todo louvor em Sião, e os votos feitos a você devem ser cumpridos. Amém. Amém. Por isso, meu irmão, minha irmã, na oportunidade que você puder, ore. Ore 3 vezes ao dia. Ore ao levantar. Ore ao deitar. Ore no café da manhã, antes do café, agradecendo a refeição. Ore no almoço, agradecendo a comida, o alimento. Ore na janta. Agradeça. Agradeça a família que você tem. E blinde. E dessa forma você vai blindar o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso seremos julgados. Porque não nos pertence mais. Como é que vai ser julgar uma coisa que não lhe pertence? Ele julga porque ele comprou esse templo com sangue precioso na cruz do Calvário. Por isso que seremos todos julgados. Fique na paz, meu irmão, minha irmã. Não esqueça, peça o Espírito Santo todos os dias, para que ele habite em você, faça morada em você, e ele te dará paz, porque problemas todos temos. Mas quem tem o Espírito Santo, mesmo com problemas, tem paz. E essa paz eu tenho, graças ao Eterno. Há mais de 7 anos eu tenho essa paz. Paz essa que vem dele, unicamente dele. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, o Espírito dele, o Espírito Santo de Yahushua, que ele habite em você e em mim. Amém.